Bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira. Já estamos no meio do mês, hein, pessoal? Dia 15. Como tá passando rápido, né? E nós aqui com o nosso compromisso diário. Hoje com uma chuvinha gostosa caindo pra gente. Nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Nossos grãozinhos no caminho de hoje, falando sobre a parábola do semeador, no capítulo 17, Sede perfeitos. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Muito bem. Como será que nós somos sementes, né? Como será que nós absorvemos os ensinamentos dados por Jesus e continuados pelos Espíritos? Como nós nos portamos diante de tanto conhecimento, de tanta coisa boa que a gente escuta? Como será o solo em que essa semente que foi plantada por Jesus, como será o solo que essa semente germinará? O nosso solo. Como será o nosso solo? Será entre pedras? Será em pouca rasura? Como será o nosso solo? Será uma terra boa de cultivar? Será que nós daremos frutos? Renderemos
nesses frutos. Jesus quer dizer aqui para a gente que nós devemos ser como a semente que cai em terra boa, que nós germinemos, que nós florescemos e que nós floresçamos e que nós demos frutos, e frutos bons, que esses frutos rendam, se distribuam. E o que são esses frutos? É o conhecimento, é o amor, é o aprendizado que nós temos a cada dia, né? É a nossa força para que a gente continue produzindo, reproduzindo, triplicando, quadriplicando o amor que Deus nos dá, o conhecimento que Jesus nos trouxe e que os Espíritos continuam nos dando. Nós temos que ser como sementes que caem no terreno fértil. Temos que crescer, que florescer e que multiplicar. É isso que Ele quer da gente. Então vamos entender, né? Vamos entender isso aqui como um puxão de orelha para nós. Como um puxão de orelha para nós. Nós estamos regando as sementes que nós recebemos. Nós estamos regando ela com amor. Nós estamos regando praticando a caridade, praticando o amor ao próximo. Como nós estamos regando as sementes que estão chegando a nós no nosso terreno, para que nós a cultivemos. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? É um caso para a gente refletir hoje. Como nós estamos sendo, qual terreno que nós somos? Terreno pedregoso, terreno arenoso, um terreno bom. Vamos ver, vamos pensar. A leitura de hoje do Evangelho foi essa. A leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, do livro 2, a questão 142. Que dizer dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? O espírito é um só e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Então, o espírito ele já vem formado. Ele já é criado pronto. Quando ele se acopla ao corpo humano, quando ele se transforma em alma, espírito encarnado, o que vai crescer ali não é o espírito. Não vai desenvolver mais nada do espírito a não ser a inteligência, o aprendizado. Porque o físico, o corpo físico é o que vai se desenvolver. É a matéria animada por esse espírito, pelo princípio vital também, que irá se desenvolver. O espírito já vem pronto. Ele simplesmente evolui intelectualmente e moralmente. Tá bom? Pessoal, uma boa quinta-feira para nós todos, com uma chuva gostosa que Deus nos deu hoje, que ela permaneça mais tempo um pouquinho, né? Se for essa vontade do Pai. E com muita paz, muito amor, muita saúde, muito trabalho para todos nós. Amanhã estaremos aqui novamente com a permissão do Pai para continuar essa leitura nossa diária, nosso compromisso. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração de cada um.